Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Então, uma coisa que eu gostaria de falar, inclusive em relação a um livro que eu li, que leva a inteligência emocional à questão de racismo, que eu achei interessantíssimo. Um livro que vai sair eventualmente, depois eu comento direitinho, no momento ele está em produção. Mas o autor levanta uma lebre muito legal, que eu acho que é totalmente válida para escritores. Que é o seguinte, a gente tem um viés biológico para o preconceito. Olha só. A base do racismo, da discriminação, de achar que os outros são piores do que os nossos, ela tem uma base que está lá no nosso cérebro mais animal. A gente tem uma reação instintiva de querer se aproximar daqueles que são parecidos conosco. E nós, como seres humanos, animais sociais, nós muito rapidamente, recém-nascidos, assim, em questão de 2, 3 semanas, conseguem distinguir o rosto das pessoas que são da família e dos que não são. E isso aos poucos vai se estendendo para a tribo, digamos assim. Então a criança aprende a reconhecer quem é da tribo e quem não é. É uma coisa com base instintiva. Com certeza isso ajudou a sobrevivência nossa, porque é muito interessante que uma criança saiba quem são os amigos e quem não são. Né? Quem são os próximos e quem não são. O problema da gente ter essa resposta automática, muitas vezes sem nem ser pensada, é que se a gente estende isso para o resto da vida e a gente nunca analisa o que está acontecendo, a gente começa a ter respostas automáticas, que é justamente o clichê, né? Então a gente começa a classificar as pessoas sem pensar. A gente bate, que é, aliás, uma das coisas de que a polícia norte-americana, por exemplo, é acusada, e a nossa também, que é de achar que tal tipo de pessoa tem cara de bandido. Essa cara de bandido é justamente uma imagem que foi divulgada como perigosa e que é espalhada no grupo social e que se espalha e passa a ser incorporada sem pensamento. Esse é o problema. Então, a pessoa começa a associar aquela imagem a algo perigoso, ao qual ela vai reagir sem pensar, ela vai reagir correndo ou atacando, né? Aquelas reações animais. Isso se revela muito, esse tipo de, digamos, estereotipação, né? Das aparências das pessoas, das roupas, da cor da pele, tudo isso é feito pelas pessoas em conjunto, existe uma cultura que apoia isso. A vantagem então, tem essa base, né? Ela gruda também nas pessoas porque ela tem essa base de proteção. A pessoa tem um instinto de querer ir para aquilo que o grupo diz que é bom e fugir daquilo que o grupo diz que é ruim. Então, o que esse pesquisador diz? Com base em muitas pesquisas. Aquilo que é aprendido pode ser desaprendido. Então, ainda que a gente tenha um impulso natural de se aproximar das pessoas que são parecidas conosco e se afastar das pessoas que são diferentes de nós, é um impulso biológico, talvez, né, de sobrevivência, a gente tem também um impulso de curiosidade, faz parte do ser humano também. E a gente tem a capacidade de raciocinar. Então, a gente pode começar a desmontar essa visão estereotipada que a gente tem das pessoas. Isso para escritores, gente, seja de ficção, seja de não ficção, é ouro.
Porque aí você evita aqueles personagens clichê. Vou dar um exemplo. Na cabeça de muitas pessoas da nossa sociedade, sei lá, um jovem negro está provavelmente envolvido ou com música, com rap, talvez, né? Ou então com alguma atividade criminal. Existe, por exemplo, esse estereótipo. O escritor preguiçoso pega esse tipo e joga na sua história. Vai para a obviedade. Então, assim, na escrita, ele... Não sei se eu diria que é uma preguiça, mas até talvez por falta de leitura, talvez ele opte pelo que vai se tornar um clichê, na verdade, sendo que se ele trabalha com estereótipos, o leitor automaticamente já começa a matar a charada antes de começar. Sim, é bastante tedioso quando entra um personagem que tem toda uma construção que não está feita na história, a construção é fora. Ou seja, esse clichê já foi criado pela cultura. É a mesma coisa da velhinha com óculos redondinho que fala de jeito bondoso com seus netinhos. É a mesma coisa, sei lá, o bad boy que anda com o carro com o escapamento aberto e gosta de fazer coisas ligeiramente perigosas, fazer corrida com o carro no meio da noite, coisas assim, né? Então, existem tipos que existem na nossa cultura que as pessoas veem umas às outras, muitas vezes usando esse filtro desses tipos. E muitos escritores que não param para observar, captam esses tipos e jogam em suas histórias. Tá fazendo sentido, gente? Então um retorno. Então é o caso de realmente você não... Um desenvolvimento de personagem acaba ficando raso. Sim, porque fica simplesmente naquilo que a cultura de massa, digamos, a cultura coletiva, constrói a respeito daquele tipo de pessoa e daquela aparência. Tá? Veja como é interessante para autores tanto de ficção como de não ficção tirar esses filtros. E aí vem então um exercício que eu proponho para vocês, né, para quem quiser, que é olhar para as pessoas em volta. Eu sempre recomendo, aliás, olhar para as pessoas em volta. Mas olhar para as pessoas em volta e fazer o exercício de associar uma profissão ou um histórico de vida que não é aquele primeiro que vem ligado à aparência dela. Ou seja, se você vê um jovem negro andando pela rua, você, em vez de imaginar que ele é um rapper, você imaginar que ele toca violino clássico. Você vê uma mulher mais velha negra, sei lá o que vem na sua cabeça, sei lá, cozinheira ou atendente em algum lugar, você imagina que ela seja engenheira química. Você vê, por outro lado, um jovem branco bem vestido, você imaginar que ele seja um escroque. Entendeu? Quebrar a expectativa imediata que a cultura oferece, cultura de massa, né? Relacionada a determinadas imagens, olhando as pessoas. E se você olhar e imaginar, e aí continuar olhando e continuar procurando imaginar uma outra história de vida que não é aquela instantânea que vem na sua cabeça, você já vai estar fazendo esse exercício. Que pode ser lindamente completado. Esse exercício pode ser tanto de gênero, ou seja, você imaginar que as mulheres tenham profissões. Uma mulher açougueira, você pode imaginar. Né? Ou você vê, o seu vizinho, em vez de você pensar que ele é um fulano, sei lá, que trabalha com carros, você imagina que ele é um fulano que trabalha com dança clássica. Vocês estão entendendo, né? Associa a diferença de gênero e de cor da pele, ou
seja, muito legal ficar imaginando que os negros que você vê são todos engenheiros, astrofísicos, para quebrar essa associação que a nossa cultura oferece. E também, se quiser continuar brincando, associa identidade de gênero ou orientação sexual. Imaginar que a pessoa não seja hétero, né? Esse exercício você pode confirmar, continuar, depois indo pesquisar. Pode pensar, tá bom, eu imaginei aquele jovem negro tocando violino numa orquestra de música clássica. Isso existe? Vou checar. Aí aproveita o Google, né? Vai atrás, tem jovens negros que tocam violino? Aí você vai e acha. Aí é interessante que você pode pesquisar, ver o que aquela pessoa disse, já deu entrevista, onde é que ela trabalha, não sei o quê. Então você, inclusive, entra em contato com informações que você não entraria normalmente. Isso abre a possibilidade de caracterização para você, tanto na não ficção quanto na ficção. Você pode ir atrás, por exemplo, essa coisa do pessoal trans, né? Tá cada vez mais falando. Então você vê gente espantosas que você... Eu fiquei espantadíssima com a história que saiu um tempo atrás de um fulano que foi SEAL, né? Que é aquele tipo de soldado das forças especiais lá dos Estados Unidos, super treinado, super... Soldado de elite. Totalmente. E o fulano, depois de se aposentar, transicionou para mulher. Quer dizer, um soldado SEAL ser uma mulher trans é fantástico. Então, quando você imagina algo assim que quebra absolutamente a expectativa de imagem, de histórico, você abre as possibilidades na sua cabeça para criar personagens que têm mais personalidade, que têm mais nuances e que têm mais relevância.